Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Se você trouxe a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 13. Tem uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 13. É uma leitura um pouco extensa. Eu vou ler pelo menos uns 10 versículos aqui, mas eu preciso ler até para você entender a história. Vai ser rápido, mas eu queria que você ouvisse. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 13 a seguir. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado de Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram uma deriva. Diga comigo, deriva. Mais alto, diga deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Será que chegou aqui alguém aqui hoje sem esperança? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, no meio de uma tempestade, pastor Jonathan, no meio de uma tormenta, olha o que o texto está dizendo, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertence, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenha coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Tudo vai acontecer conforme Deus disse para você. Já tem alguém levantando a mão ali atrás, eu vou repetir. Tudo vai acontecer conforme Deus disse que vai acontecer. Não é o Buda, não é Maomé, não é feiticeiro, não é nada disso. Tudo que Deus disse ao teu respeito, assim diz o Senhor, vai acontecer. Olhe para mim, eu vou ser rápido, mas escute isso aqui. A nossa vida é como uma viagem, às vezes tempestuosas. A vida cristã, ela não é isenta de tempestades. Na realidade, as tempestades, elas vêm de repente, ameaçam a nossa segurança, testam a nossa fé. Faz parte da caminhada. Quem aqui essa noite ou quem nos assiste
nunca enfrentou uma tempestade na vida? Quem nunca passou uma dificuldade, uma turbulência, um vento contrário? Quantos aqui essa noite nunca pensou e disse: essa tempestade vai me matar, eu não vou conseguir chegar do outro lado, esse vento vai me destruir? E eu queria pensar com você sobre essa frase aqui. Como reagir às tempestades da vida? O capítulo 27 vai contar a história do apóstolo Paulo. O sonho do apóstolo Paulo era ir para Roma e depois ir para a Espanha. Paulo, quando foi preso em Jerusalém, Deus disse para ele: olha, você vai chegar até Roma para você contar o seu testemunho. Quando Paulo vai embarcar nessa viagem, nesse destino, vai enfrentar uma tempestade. Quem é o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas. Você leu comigo a história e o texto está narrado na primeira pessoa. Então é ele que está contando. Se ele está contando, quer dizer que ele estava nessa embarcação. Essa tripulação, ela está composta de 276 passageiros. Dentre eles tem alguns prisioneiros. A história vai dizer que eles saem de Cesareia, percorrem 130 quilômetros até uma cidade chamada Sidom. Quando chega em Sidom, Paulo desce dessa embarcação. O texto é claro em dizer que ele vai visitar alguns amigos e vai se preparar para essa viagem com destino a Roma. Só que em uma cidade por nome de Mirra, pastor Hélio, eles vão trocar de embarcação. E o texto é claro em dizer que a embarcação que eles pegam agora é uma embarcação que transporta trigo. É uma embarcação que fazia parte do sistema comercial romano, onde transportava alimentos e cereais. A questão é que quando você começa a ler o capítulo 27 e você começa a pesquisar, você descobre que o período que esse povo está é conhecido como inverno. E o período do inverno tem muita tempestade, muito ventos. Aí o texto vai chamar a nossa atenção para algumas coisas que eu queria liberar sobre a sua vida. Olha o versículo 9 e o versículo 10 do mesmo capítulo. O texto diz que Paulo vai orientar o comandante, os marinheiros, a tripulação. Paulo vai advertir eles dizendo: olha, eu acho bom a gente não embarcar agora. Acho bom a gente não viajar agora. Acho bom a gente deixar para depois. Porque olha o texto, verso de número 10. Olha o que ele está dizendo. Essa viagem vai ser trabalhosa. Vamos ter danos e prejuízos. Não só de carga, mas a nossa vida também. Eu gosto desse detalhe do texto. Porque nas tempestades da vida que você já enfrentou, ou que você vai enfrentar, eu tenho um conselho para te dar essa noite. Esteja com os teus olhos atentos às sinalizações que Deus está te dando. Eu vou repetir. Esse povo aqui não ouviu o conselho do apóstolo Paulo. E assim que eles entram na embarcação e começa a caminhada, o texto diz que eles enfrentam uma tempestade que quase morre. Escuta o que Deus está dizendo para você nesse domingo. Essa palavra é de instrução para a tua vida. Aprenda a ler as placas que Deus coloca no seu caminho. Aprenda a discernir aquilo que Deus está mostrando para você. Quem é motorista aqui? Quem tem habilitação aqui? Você já prestou atenção que quando você anda na rodovia, tem algumas placas. Tem uma placa dizendo assim: cuidado, irmão Irô, curva acentuada à direita. Cuidado, decline. O que é isso? É estar alertando o motorista. Advertência, cuidado, tem algum perigo aí na frente.
E é assim que Deus faz comigo e com você. Ele coloca as placas da nossa vida dizendo: não vai, não faça, não mexa. Mas você não ouve a sinalização. Você dá ouvido para todo mundo, de menos para aquilo que Deus está dizendo. Só que eu tenho uma notícia para te dar essa noite. Todas as vezes que você desobedece à sinalização do céu, você vai entrar numa rota de colisão, e isso pode causar morte para você. Aí, para você entender o que eu estou liberando, eu vou te dar um versículo da Bíblia. Provérbios capítulo 14, versículo 12. É Salomão quem vai dizer. Provérbios 14, 12. Ao homem, olha o que ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Assim diz o Senhor para essa igreja essa noite: eu estou te dando sinalizações no teu casamento, eu estou te dando sinalização no teu trabalho, eu estou te sinalizando na tua vida. Quer que Deus cuida de você? Obedeça às sinalizações que Deus está te dando. Só que o texto é claro. Eles não ouviram os conselhos de Paulo. Não ouviram os conselhos de Paulo. As orientações, nenhuma. O texto diz, capítulo 27, versículo 14. Lucas vai chamar essa tempestade de Euroaquilão. Um vento violento que soprava do Nordeste. Forte, pastor Cleiton, eles tentaram controlar o barco, tentaram controlar o navio, só que eles perderam o controle. E aí a pergunta é essa do tema que eu queria que você pensasse comigo: como reagir diante das tempestades da vida? Essa palavra é para essa semana. É para você que tem enfrentado tempestades no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal. É para você que tem vivido os dias de tempestades. Deus te trouxe hoje aqui. Eu quero te dar alguns conselhos aqui, rapidinho. Como reagir diante das tempestades da vida? A primeira, verso 15. Para reagir à tempestade, não fique à deriva. Diga comigo: eu não posso. Diga mais alto: eu não posso ficar à deriva. Quando os ventos sopraram muito forte, os marinheiros, pastor Wellington, em vez de lutar, decidiram se entregar ao vento. A Bíblia diz que eles ficaram à deriva. É normal em meio às tempestades, minha irmã, a gente querer perder o controle, Carlinhos. É normal em meio à tempestade a gente se deixar ser levado pelas circunstâncias. Sabe o que é ficar à deriva? Olha para mim. É quando você está numa situação que você não tem o controle mais. Aí você diz assim: vamos deixar do jeito que acontecer, do jeito que a música tocar, eu vou levando. Sabe o que é isso? É alguém que está de posse do seu barco, mas ele não tem controle de nada do que está acontecendo. E toda pessoa que perde o controle e fica à deriva, ela começa a viver as incertezas da vida. Ela começa a viver os desafios, só que ela não sabe como agir. Vou te dar uma outra informação. Andar à deriva, pastor Betuel, é quando você não toma as suas decisões, mas você começa a andar pela cabeça de outras pessoas. Já dizia a mamãe: quem anda pela cabeça dos outros é o quê? Fala alto: quem anda pela cabeça dos outros é o quê? O problema é esse. Todo mundo apita na sua vida. Todo mundo dita as regras da sua vida, de menos você. Só que a vida ela é sua. É você que tem que controlar. É você que tem que organizar.
É você que tem que dar o dito, a regra. É você que tem que apontar como as coisas devem acontecer. Essa noite Deus te senta aqui e eu estou com uma palavra pastoral para o seu coração. Não perca a visão do destino que Deus te deu. Por mais que a tempestade seja grande, por maior que seja a luta, assim diz o Senhor para você: não deixe as situações dominar você. Não permita que as tempestades sobressaiam em cima de você. Deus está dizendo: eu não te abandonei. Deus não te deu tempestade. Deus não te colocou na tempestade. Você não entrou na tempestade para ficar à deriva. Existe algo dentro da embarcação chamado de âncora. Se você continuar o capítulo 27, você vai descobrir que os marinheiros jogaram as âncoras. Para que servem as âncoras, pastor? Segurar, aguentar a pressão. A pergunta essa noite é: quem tem sido a sua âncora no meio da tempestade? A quem você tem recorrido quando as coisas estão apertando para você? A quem você tem buscado ajuda? Quem tem sido a sua âncora? Essa noite Deus está dizendo para você: se você estiver ancorado na rocha, você não será levado pelo vento, pela tempestade. A Bíblia diz que Ele é a nossa rocha. Se você se ancorar na rocha que é Cristo, a tempestade não derruba você. Segundo, como eu vou reagir às tempestades da vida? Primeiro, não fique à deriva. Segundo, olha o texto, verso 18. Olha o texto, verso 18 e 19. O texto diz que quando a tempestade estava tão grande, o texto diz que eles começaram a jogar fora tudo que tinha dentro da embarcação. Diante da tempestade, pastor, como eu vou reagir diante da tempestade? Não jogue tudo fora. O tufão surgiu, a tempestade veio, a crise veio, a dificuldade veio. Sabe qual é o problema? É que lá atrás Deus te alertou. Lá atrás Deus colocou uma placa de sinalização dizendo: não assine esse contrato, não se envolve com essa aliança, não senta nessa mesa, não frequenta esse ambiente, não vai nesse lugar, não faça isso. Só que você não viu a placa de sinalização. Aí você tocou o barco. Aí a tempestade veio, você começa a querer jogar tudo fora. Eles não deram importância, Zé Rocha, para o que Paulo estava dizendo. Não vamos, não vamos. Aí o texto diz, Joel, o texto diz que eles começaram a jogar a carga fora, começaram a jogar a armação do navio fora. E se você continuar o texto, verso de número 38, a Bíblia diz que eles jogaram a comida fora. Sabe por que eles começaram a desfazer das coisas? Por necessidade. Na cabeça deles é o seguinte: se eu jogar fora, o barco vai ficar mais fácil, a tempestade vai passar e a gente vai sobreviver. Só que eles esqueceram de um detalhe: o peso menor não diminuiu a tormenta. Talvez essa tenha sido a reação de alguém aqui essa noite. A pressão chegou lá na tua casa, o estresse chegou na tua família, a dificuldade bateu na porta, a tempestade chegou, e aí você está começando a abandonar tudo aquilo que Deus te entregou. Aí começa a abandonar já a família, começa a abandonar a igreja, começa a abandonar os amigos, começa a abandonar todo mundo, e vai abandonando, e vai abandonando. E quem disse para você jogar isso fora? Quem disse para você jogar aquilo que Deus te entregou? Eu vou clarear tua mente aqui essa noite para algumas coisas. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, e é Deus quem te capacita. Se foi Ele que te entregou alguma coisa, quem mandou você jogar fora? Ah, eu lembrei daquela música. Como é que é?
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você fazer isso? O problema é isso. É que a gente... Aí o texto, olha o texto. A tempestade estava tão grande que se você ler o texto, olha o texto, verso de número 31, a Bíblia diz que agora os marinheiros querem pular do barco. Eu anotei uma frase aqui, pastor Clay. Essa frase martelou no meu coração nessa tarde. Um homem, e eu estou falando um homem generalizado, tá? Tanto homem quanto mulher. Um homem, um ser humano em desespero, ele pode jogar no mar um colete de salva-vidas, sem perceber que aquilo ali era a única chance que ele tinha de se salvar. Só que enquanto está todo mundo jogando as coisas fora, a Bíblia diz que Paulo se manteve firme. Vou liberar uma palavra para alguém nesse domingo. Deus vai te dar sabedoria. Tem alguém de mão levantada já. Deus vai te dar sabedoria para que você entenda que no meio das tempestades você não precisa abrir mão da tua família, você não precisa abrir mão do ministério, você não precisa abrir mão daquilo que Deus te entregou. Deus vai te dar sabedoria e você vai ter força para atravessar essa tempestade. Se tem alguém para adorar Ele aqui, abra a boca. Ninguém mandou você jogar nada fora, não. Quem mandou você parar? Volte para o varão, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quantas vezes você pegou o celular, escreveu o texto e disse: eu vou mandar para ela, eu vou mandar para ele, e no texto está escrito assim: estou abandonando tudo, estou largando tudo, estou abrindo mão de tudo. Mas assim diz o Senhor: eu não te chamei para você abrir mão das coisas. Eu não te chamei, eu não te tirei daquele buraco, eu não te tirei daquele mundo para você abrir mão das coisas. Foi eu que te chamei. Fácil abrir mão. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Teve alguém que morreu na cruz do Calvário por você. Teve alguém que sofreu. Teve alguém que teve uma coroa de espinhos. Teve alguém que levou chicotadas. Teve alguém que foi cuspido na cara. Teve alguém que apanhou por você. Então valorize aquilo que Deus te entregou. Não importa a tempestade, mas não abra mão. Terceiro, primeiro, não fique à deriva. Não fique na deriva, não. Tenha controle das coisas. Segundo, não jogue tudo fora. Terceiro, verso 20. Olha o texto. Olha o texto, capítulo 27, verso 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se afinal toda a esperança e salvamento. Quem nunca, irmã Celina, em algum momento, Maria Helena da vida, se sentiu sem esperança, sem perspectiva? Mas o terceiro é: como reagir diante das tempestades? Não
se desespere. Você pode dizer isso para pelo menos 3 pessoas do seu lado. Não se desespere. Eu queria que você fosse profeta de Deus, porque assim como Deus está me usando nesse altar, Deus vai usar você. E agora, quando você pegar na mão dessa pessoa, pegue na mão dessa pessoa, segura firme na mão dele, segura firme na mão dela e diga para ele: não se desespere, não se desespere. Pastor Cleide, 14 dias, pastora Maria, 14 dias eles passaram dentro dessa embarcação, sem ver sol, sem ver estrela. 14 dias só tempestade. Eles se desesperaram, jogaram a carga fora, o vento levando eles de um lado para o outro. A esperança se foi. Só que eu tenho algo para dizer para você essa noite: a tempestade não é o teu fim. 3 pessoas pegou essa palavra. Eu vou de novo, porque você chegou hoje aqui dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso de uma palavra para esta semana. E assim diz o Senhor para você: a tempestade não é o teu fim. Por que, pastor? Porque quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que não tem esperança, quando você acha que não tem mais solução, eu vou dar um texto para você. Se você crê nisso, você vai dar um glória a Deus. Jeremias 29, versículo 11. É só para quem entrou hoje aqui sem esperança. Olha o texto, Jeremias 29, 11. Eu não vou ler não, se você conseguir ler e entender. Se é uma palavra para você: pastor, eu cheguei sem esperança. Eu sei os planos que tenho sobre você. E não é plano de mal, é plano de esperança. Não é plano de dor, é plano de futuro e de alegria. Você chegou sem esperança, mas essa noite Deus restaura a esperança. Vai restaurar a esperança do casamento, vai restaurar a esperança do filho, vai restaurar a esperança da família. Levanta a tua mão se você crê nisso. Deus tem esperança para você. Não, pastor, o senhor disse só um texto. Eu preciso de mais um para me dar um glória a Deus. Então eu vou te dar 2 Coríntios capítulo 4. Você precisa de mais um, verso 16 e 17. Por isso, não desanimes. Pelo contrário, mesmo que o seu exterior se desgaste, o nosso interior renova de mês em mês, de ano em ano. É isso? É que é dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda. E eu vou te contar uma coisa. Olha o texto para mim encerrar. 27 e 25. Chalene, todo mundo está sem esperança. Todo mundo, né? Só que tem um Paulo. Tem um Paulo dentro da embarcação. Se coloca de pé e diz: tenha coragem, pois eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus que me encontrou no caminho de Damasco. Eu confio no Deus que mudou a minha vida. Eu confio no Deus que me chamou. E tudo vai acontecer como Ele diz.
ver é que o teu desespero não desespera Deus. Você pode espernear, você pode fazer biquinho, pode querer ficar de Belém, pode querer ficar de cara amarrada, emburrar, fazer o que quiser. O teu desespero não desespera Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não muda. Por último, primeiro, não fique à deriva, não jogue tudo fora, não se desespere. E por último, não perca a promessa de vista. Eu não contei, tá? Mas alguém contou. Nesse livro aqui tem mais de 7.000 promessas para você. Então quando a tempestade chega, recorre a esse livro. O problema é que quando a tempestade vem, você recorre a tudo. Isso aqui se torna a sua Bíblia. É influenciadores digital que você não sabe nem quem é, mas você está ouvindo mais ele do que lendo a Bíblia. É gente que não tem exemplo nenhum para te acrescentar, mas você está dando mais ouvido para eles do que para a palavra de Deus. Só que Deus está dizendo para você, diante da tempestade, eu já deixei um manual para vocês. É só recorrer a Ele, é só ler a Ele. É só ler, é só ler. Você lembra quantos passageiros eu disse que tem na embarcação? 276. Agora escute isso. 275 estavam sem esperança, querendo pular no mar, querendo abandonar. Mas tem um Paulo estava focado na promessa. Eu vou ser ousado no que eu vou dizer para você agora. Deus vai te apresentar um Paulo. Pastor, Deus vai apresentar um Paulo para você, que vai pegar na tua mão e vai dizer, eu vou atravessar com você essa tempestade. Mas você não vai parar no caminho. Você não vai desistir no meio do caminho. Ninguém mandou você largar a rede. Ninguém mandou você parar. Paulo recebe uma palavra no meio da tempestade. Se Paulo recebeu uma palavra no meio da tempestade, assim diz o Senhor para você: eu visito você no meio da tempestade. A tempestade e o vento forte. O quê? Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade. Fica de pé. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Eu já vou orar por você. Mas escute isso aqui. Quando Paulo recebe a visita, ele chega diante dos marinheiros e ele fala 3 coisas para eles, que é o que Deus quer dizer para você essa semana. A primeira, capítulo 27, verso 22. Ele olha para os homens e diz: tenha coragem, tenha bom ânimo. Assim está dizendo Deus para você. No meio do desespero que você está vivendo, no meio da tempestade, Deus se apresenta no meio dessa tempestade, nesse domingo 23 de fevereiro, e diz para você: tenha coragem, mulher, tenha coragem, homem, persevere. Mas olha a segunda coisa. O texto diz, pastora Marina, quando a tempestade veio,
homens queriam pular da embarcação. Só que aí, Micael, Paulo olhou para eles e diz: não pula, vamos permanecer juntos. Olhe bem para mim, olhe bem para mim, olhe bem para mim. Você lembra de Lucas capítulo 5? Lembra da história do pescador? Quando Jesus chega e os discípulos estão lavando as redes, você lembra dessa história? Sabe uma coisa que chama a nossa atenção? É que eles passaram a noite inteira tentando pescar, lembra? Mas a Bíblia diz que eles não pegaram nada, sim ou não? Só que quando Jesus chega no outro dia, está todo mundo lavando a rede. Eles não deram conta, não pescaram, mas ainda continuavam juntos. Deixa eu te contar uma coisa. Não abandone alguém só porque alguma coisa saiu fora. Não vira as costas para alguém só porque alguma coisa não deu certo. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que tem 2 lavando rede e 2 consertando a rede. O que Paulo está dizendo para eles aqui é: a gente começou junto, a gente vai chegar junto. Não é porque veio uma tempestade que a gente vai abrir mão. Não é porque veio um vento contrário que a gente vai abrir mão. É muito fácil caminhar com alguém quando está tudo dando certo. Mas quando alguma coisa dá errado, a gente quer virar as costas, a gente quer abandonar. Só que Deus está dizendo para você: não abandone não. Tem alguém, aproxima aqui um de vocês, de mãos estendidas para você, dizendo: eu vou te ajudar a chegar do outro lado. Aí a última coisa que Paulo fala para eles, olha o texto, verso 33, 27 e 33. E Paulo rogou dizendo: se alimentem, tenha coragem, permaneça junto e se alimente. Aí olha o texto, verso 35. Tendo dito isto, pegou um pão e, tendo dado graças, encorajou os seus companheiros a se alimentar. Aí olha o texto, está na Bíblia, olha o texto, verso 36. E depois de comer, todos ficaram mais animados. Tem gente que já tem muito tempo que não se alimenta. Eu estou falando não é dessa comida física aí fora, não. Eu estou falando disso aqui, ó. Tem muito tempo que você não se alimenta disso aqui. E o que vai te manter de pé não é o fast food lá fora, não é o Missimi hoje lá fora. O que faz você ficar de pé é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz e ela te faz permanecer de pé. Quais as tempestades você tem enfrentado? Conselho de Deus para você: não fique à deriva. Mantenha sua fé firme em Cristo Jesus. Não jogue tudo fora. Guarde aquilo que é essencial para você chegar do outro lado. Não se desespere. Deus é o controle de todas as coisas. Não perca a promessa de vista. Se Deus disse que vai acontecer, eu quero orar por você agora. Aproxime de alguém aí. Eu não vou te chamar na frente hoje. Aproxime de alguém aí, vai. Aproxime de alguém, vai. Pastor, eu estou vivendo tempestades. Pastor, eu estou vivendo tempestades. Mas essa pessoa que aproxima de você é um Paulo essa noite. É um Paulo que vai te ajudar a chegar do outro lado. É um Paulo que vai te ajudar a atravessar essa tempestade.
Receba a graça de Deus aí na tua vida agora. Receba a força do alto aí na tua vida. Receba a coragem de Deus. Receba coragem, mulher. Receba coragem. Agora. Receba a força de Deus. Essa tempestade não vai te parar. Esse vento contrário não vai te parar. Deus vai tomar o controle dessa embarcação. Não se desespere. Não se desespere. Deus já enviou a provisão. Deus já enviou socorro. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Não se desespere. Deus é o controle. Receba a cura de Deus aí agora. Receba alívio agora. Receba a provisão agora. Seja cheio de Deus. Seja cheia de Deus. Receba a força para atravessar essa tempestade. Se manifestará. Se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Senhor, eu oro pelos teus filhos agora. Senhor, cada pessoa que entrou aqui essa noite, nesse domingo, presencial ou pela internet, como igreja nós oramos, a tua palavra foi pregada. Como reagir diante das tempestades da vida. Tem gente aqui essa noite que está na deriva. Já não é ele que controla mais a vida. Ele já não tem controle mais. Mas o Senhor vai dar estratégia. O Senhor vai dar direcionamento. Tem gente aqui que já perdeu a esperança. Tem gente aqui que está desesperado, está aflito. Mas o Senhor é o Deus que começou a boa obra e vai terminar a boa obra na vida deste homem. Dê direção para ele. Dê estratégia para ela vencer esses ventos contrários, essa tempestade. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Capítulo 28, verso 1. Depois da tempestade, olha o texto. Capítulo 28, verso 1. Uma vez em terra, você vai chegar do outro lado. Você vai voltar a pisar em terra. Você vai voltar a pisar na terra. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade não vai te matar. Você recebe essa palavra? Pode aplaudir a Jesus aí.